Olá pessoal, mais um vídeo no canal e vou te falar que sábado animado, um sábado de muita emoção também para a torcida do Flamengo. O Flamengo é campeão mundial sub-20, é isso mesmo. Teve muita emoção nesse jogo no Maracanã diante do Olympiacos, nós vamos falar rapidamente sobre isso. E tem também pacotão de reforços chegando ao Flamengo, vamos falar todas as atualizações. Depois de Alexandre, Flamengo encaminhando mais 2 contratações. Tem também novidade no time titular para pegar o Red Bull Bragantino nesse domingo, 8 horas da noite no Maracanã. Novidade boa, você torcedor rubro-negro vai gostar, pelo menos na minha opinião. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações? Pois é, Flamengo campeão mundial sub-20, bacana demais. Na base da emoção, Felipe Luiz revivendo a emoção que ele viveu em 2019, porque virada no último minuto, gol no último minuto. E na boa, gente, eu não vou entrar em muitos detalhes, é só parabenizar a todos os jogadores, ao Felipe Luiz, ao Mário Jorge, que fez parte disso, hoje não é mais treinador, foi para o futebol árabe, mas também fez parte disso. Carlos Noval, gerente de base, um cara que conhece a base do Flamengo como ninguém, está lá há anos, muita gente participando desse processo. Eu entendo que categoria de base, o objetivo principal é revelar jogadores para o elenco profissional, para ajudar o elenco profissional futuramente fazer dinheiro e gerar receita. Mas quando conquista um título dessa magnitude, é porque o trabalho está sendo feito, bem feito, a verdade é essa, e precisa ser valorizado. E eu vou ler uma entrevista do Matheus Gonçalves, que ele deu após a partida. Foi uma declaração extremamente forte. Um garoto de 19 anos, muito emocionado, chorando. Ele diz o seguinte: tem gente que acha que jogar futebol é fácil. A gente batalha pra caraca desde novinho, desde criança, a gente sai de longe. Tem gente que é de outra cidade, abdica de várias coisas, mas acha que é fácil porque a gente tem um salário. Ninguém vê o quanto a gente sua, o quanto a gente tem que ficar longe da nossa família, longe dos nossos parentes. Meu avô morreu e eu não consegui nem ver ele por causa da rotina de treinos, mesmo sendo daqui do Rio. Então eu imagino quem vem de longe. É muito gratificante ganhar esse título, ainda mais com esses meninos. A gente joga junto desde os 12 anos. Só tenho que agradecer a Deus, a minha família, ao meu trabalho. A gente trabalha pra caraca e ninguém vê. Agora é agradecer a Deus e comemorar. Eu confesso que se eu ler novamente aqui, eu vou me emocionar, porque eu me emocionei ouvindo o que eles estavam falando. Então, o que ele estava falando, desculpa. Então, assim, cara, tem que ser valorizado o trabalho deles mesmo, de verdade. Valorizar demais essa garotada. Inclusive o Matheus Gonçalves, ele ainda pode ser vendido pelo Flamengo. Nessa noite, o Red Bull Bragantino, que veio ao Rio de Janeiro para encarar o Flamengo amanhã pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria vai conversar com o Flamengo, com os representantes do atleta. O Red Bull Bragantino ainda tenta a contratação desse atleta. Dito isso, parabéns aos garotos, a todo mundo do Flamengo pelo título mundial inédito no futebol brasileiro, em cima do Olympiacos, que é uma boa equipe. E por falar em correr, cara, uma curiosidade sobre o Luiz Araújo. Ele foi o atleta do Flamengo que mais correu na altitude, um dos que mais sentiu os efeitos colaterais da altitude, e eu tive a informação que ele percorreu 10 quilômetros na partida, na altitude. Isso é muita coisa, muita coisa. Parabéns ao Luiz Araújo pela partida que ele fez diante do Bolívar, mesmo sofrendo bastante. E ele vai ser titular no jogo contra o Red Bull Bragantino, porque o Matheus Bach, na ausência do técnico Tite, que está se recuperando, está de repouso depois de ser hospitalizado por conta de uma arritmia, Matheus Bach, ele esboçou o time titular nesse sábado para pegar o Red Bull Bragantino. E ele esboçou o seguinte: Rossi no gol, Wesley retornando ao time depois de uma lesão muscular, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira na lateral esquerda, Alan voltando ao time titular, Pulgar ao lado dele como volante e Gerson finalizando o meio de campo. E a trinca ofensiva: Luiz Araújo de um lado, Michael do outro e Bruno Henrique centralizado como se fosse um atacante falso 9, digamos assim, no lugar do Carlinhos. Então, esse é o provável time do Flamengo para pegar o Red Bull Bragantino, e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com esse time? Fariam alguma mudança? Lembrando, é um time que está extremamente desgastado, isso precisa ser levado em consideração. E o Michael sendo titular, para mim, obviamente, é a grande novidade, primeiro jogo dele nesse retorno ao Flamengo e já como titular. Quero a opinião de vocês, podem comentar
à vontade. Vamos agora para o pacotão de reforços, porque a diretoria, na figura de Marcos Braz e Bruno Spindel, pretendem viajar à Europa, tá, para buscar os reforços do Flamengo. O famoso mochilão, pelo visto, é o último mochilão que o Marcos Braz fará. Não sei o Bruno Spindel se ele continua ou não ano que vem, mas o Marcos Braz não vai continuar na próxima temporada na diretoria do Flamengo, e essa será a última viagem dele, a última Eurotrip dele como dirigente do Flamengo, para buscar Alexandro, lateral esquerdo, que está em Portugal, Carlos Alcaraz, jogador do Southampton, e também, não sei se ele vai buscar o Gonzalo Plata, não sei como é que vai ser a logística do Gonzalo Plata, eu sou bem sincero, mas Alexandro e Carlos Alcaraz, a ideia é que eles busquem, entre aspas, esses jogadores lá na Europa. Alexandro, já falei aqui para vocês, jogador bem encaminhado, lateral esquerdo, 33 anos, contrato de 2 anos e meio até dezembro de 2026. As partes já têm um acordo, estão trocando a documentação para poder oficializar e, enfim, ele ser anunciado como reforço do Flamengo. Carlos Alcaraz, negócio muito bem encaminhado também, bem próximo de ser fechado. Apenas, vamos lá, só para contextualizar, o Flamengo vai pagar 18 milhões de euros ao Southampton, um pouco mais de 110 milhões de reais para contratar esse jogador de 21 anos. Além disso, vai envolver um atleta na negociação. Ainda não está definido se esse atleta será o Vitor Hugo ou não. Boa chance de ser o Vitor Hugo, por empréstimo com opção de compra. E esse jogador ele não vai para o Southampton, ele vai para, deixa eu ler aqui, Gaziantep, da Turquia. Esse Gaziantep ele faz parte do grupo dono do Southampton. Então depende muito, assim, do atleta querer também. Então, enfim, eles estão por detalhes. A verdade é essa, questão de, enfim, tempo desse jogador ser contratado. E a informação que eu tenho é que o contrato do Carlos Alcaraz, se for fechado, vai ser até 2029. Eu li a imprensa internacional dizendo que vai ser até 2028, mas a informação que eu obtive no Flamengo é que é até 2029. Outro jogador que também está muito próximo do Flamengo é o Gonzalo Plata, esse sim, com contrato até dezembro de 2028. O Gonzalo Plata, a informação que eu tenho é que os jurídicos já trocaram a documentação, é algo mais adiantado. O Flamengo vai comprar um pequeno percentual desse jogador, cerca de 30%, e vai colocar metas, que aí ele batendo essas metas, o Flamengo é obrigado a comprar mais percentual junto ao Saad, lá de Dubai. Então o Flamengo preparando um pacotão de reforços. Também tinha a expectativa de um lateral direito, mas o Flamengo tirou o time de campo na busca por um lateral direito depois que a negociação do Wesley com a Atalanta subiu no telhado. Então não faz o menor sentido o Flamengo fazer investimento para contratar um jogador para a posição que já tem 2. E um deles, na visão da diretoria e também do técnico Tite, tem um grande potencial, que no caso é o Wesley. Isso o próprio Tite disse na última entrevista coletiva, que o Manchester United entrou em contato com ele para fazer consultas sobre o Wesley. Então, de fato, não tem a menor necessidade agora do Flamengo contratar um lateral direito. Eu acho que está certo o Flamengo contratando o Carlos Alcaraz, um jogador que faz várias funções no meio de campo. Alexandre tinha que contratar um lateral esquerdo, não dá para ficar só com Ayrton Lucas, obviamente. E o Carlos Alcaraz é um jogador de ponta que o Tite sempre pediu. Um jogador que vai reforçar na visão da comissão técnica e, obviamente, da diretoria. São jogadores de alto investimento, é claro, mas o Flamengo precisava ir ao mercado reforçar o elenco. Sobretudo após perder Cebolinha e vinha por tempo indeterminado. Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo importante e com notícia boa para você, torcedor rubro-negro, é isso mesmo. Na verdade, algumas notícias boas, sobretudo a respeito da saúde do técnico Tite. E tem também lateral esquerdo muito próximo de ser reforço do Flamengo, e quando eu falo muito próximo, é muito próximo mesmo. E um detalhe, Flamengo ganhou do Botafogo nessa concorrência pela contratação desse jogador. Jogador de 33 anos, tá bom, vou falar o nome logo. Alexandro, que estava na Juventus da Itália, muito próximo de ser reforço do Flamengo. Já já a gente vai contar todos os detalhes e informações a respeito dessa provável contratação e também dessa briga entre Flamengo e Botafogo nos bastidores pela contratação do jogador e Flamengo levando a melhor. Tem também informação do Tite, nós vamos atualizar isso, sobre a compra do Leixões, clube português, Flamengo próximo, fazendo mais um movimento aí, Zico criticando bastante a atuação do Flamengo.
Tem isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser colaborar de maneira financeira, meu muito obrigado. O Pix está aqui na descrição. Vamos para as informações, começando falando do Tite. Ainda bem, ele teve alta nesse sábado. Informação do SBT Sport Rio, apuração deles, da equipe que está lá na redação nesse momento. Ele teve alta neste sábado do Hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele precisou ser internado por conta de uma arritmia cardíaca sofrida durante a partida entre Bolívar e Flamengo na altitude de La Paz. O tratamento medicamentoso foi suficiente para reverter a arritmia e Tite não precisou passar por cirurgia, ainda bem. Porém, a orientação médica foi de repouso de 48 horas. Com isso, Tite não comandará a equipe contra o Bragantino, jogo nesse domingo, 8 horas da noite no Maracanã. E quem ficará na beira do gramado será Matheus Baque, auxiliar técnico e também filho do Tite. Então, melhoras, Tite! Na segunda-feira, ele se reapresenta ao Flamengo e retorna aos trabalhos, ainda bem, tá bom? Falar nisso, galera, nesse momento, o Flamengo entra em campo pelo Mundial Sub-20, jogo no Maracanã contra o Olympiacos, tá bom? Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, a partida está muito próxima de começar, a verdade é essa, eu mesmo vou assistir ao duelo. Jogo importante, o técnico Felipe Luiz, que não conseguiu ser campeão mundial atuando como jogador com a camisa do Flamengo, tem a oportunidade de ser campeão mundial Sub-20 pelo Flamengo. E é bom o torcedor ficar de olho, por exemplo, o Matheus Gonçalves desceu, ele vai ser o camisa 10 nesse jogo. Tem também o zagueiro Iago, tem também o atacante Cholo, o nigeriano, tem o Ryan Lucas, volante, tem vários jogadores, o Diogo Alves, goleiro, vários jogadores que são tratados como promessas, destaques da categoria de base, e o torcedor rubro-negro terá a oportunidade agora de acompanhá-los. E claro, torcer para o Flamengo conquistar esse título tão importante para a categoria Sub-20. O Flamengo foi campeão da Libertadores, título inédito, Sub-20, e vai pegar o Olympiacos, que foi campeão europeu. Duelo bom. A diretoria do Flamengo vai marcar presença em peso. E por falar em diretoria do Flamengo, eles deram mais um passo aí para a compra do Leixões, do clube português. Pelo que eu apurei, a diretoria do Flamengo está finalizando os detalhes jurídicos e burocráticos, e a ideia é que até segunda-feira tenha o documento com a aprovação da diretoria do Leixões para que o Flamengo envie ao Conselho Deliberativo para aprovação ou não, é claro, da compra desse clube português. Isso é um assunto que está gerando muita pauta, digamos assim, muito debate nos bastidores da Gávea do Flamengo, porque é um assunto que também acaba indo para a política. Por exemplo, a oposição, BAP, que é o principal candidato da oposição, é totalmente contra a compra do Leixões. Rodrigo Toches, que também apoia o BAP, falou sobre isso. Eu não lembro agora qual foi o podcast, peço desculpa, mas falou sobre essa rejeição à compra do Leixões. E é um assunto que está gerando muito debate. Gustavo Oliveira respondeu. Gustavo Oliveira é o atual VP de comunicação e marketing do Flamengo, vai apoiar Rodrigo Duz, candidato da situação, e o Gustavo Oliveira é uma das pessoas envolvidas nesse projeto. Então é um assunto que gera muito debate nos bastidores, mas em breve o Flamengo vai enviar ao Conselho Deliberativo. Sendo aprovado no Conselho Deliberativo, quem é contra nada pode fazer. Claro, vai ter esse debate lá nessa reunião que em breve acontecerá. Mudando de assunto, vamos falar agora de campo e bola, porque o Zico, o rei do Flamengo, o maior ídolo da história do clube, ele participou do Confute, tá bom? Se eu não me engano é aqui no Rio de Janeiro, e durante essa participação dele, ele criticou muito a postura do Flamengo, as atuações do Flamengo, sobretudo a forma como o Flamengo vem sofrendo gol. Abre aspas para Zico. Quantos gols iguais o Flamengo sofreu nesses últimos 20 jogos? Será que não há possibilidade de se corrigir isso? O mesmo gol. Isso é o quê? Correção do dia a dia. Chegar no cara aqui, no lateral, vem cá. Está entrando todo mundo aí nas tuas costas, estão fazendo gol, cara. Olha, um olho no padre e outro na missa. Não fica só olhando a bola. Então o futebol é isso, é o jogador lá dentro que decide. Tá aí, o Zico criticando bastante a forma como o Flamengo vem sofrendo o gol. Ele tá querendo dizer, por exemplo, no gol que o Flamengo levou do Bolívar, que foi nas costas do Ayrton Lucas, inclusive isso é a minha opinião, acho até injustiça crucificar apenas o Ayrton Lucas por conta desse gol.
Acho que ele fez uma atuação terrível, mas isso é um ajuste do setor defensivo, não é apenas do Ayrton Lucas. Isso precisa ser dito. É óbvio que o Tite tem que melhorar isso, eu já dei minha opinião sobre isso. Inclusive, eu soltei um vídeo divulgado pela Flá TV nas outras redes sociais aí, no Twitter, @VeneCasagrande, no Instagram também, @VeneCasagrande. A Flá TV mostrando bastidores do vestiário do Flamengo, os jogadores sentindo bastante os efeitos da altitude, utilizando máscara de oxigênio, os caras passando mal. Você vê que os caras estavam mal fisicamente, abalados, não tinham condições. O Bruno Henrique, na hora do intervalo no jogo, estava usando máscara de oxigênio, e aí eu tenho que ver gente criticando o Tite porque demorou a colocar o Bruno Henrique. Demorou porque o Bruno Henrique tinha condições mínimas de jogo, a verdade é essa. Mas ele deu um pique no fim do jogo que causou a expulsão de um atleta, tudo bem, mas isso não quer dizer que ele tinha condições de jogar 90 minutos lá na altitude. Então, todo cuidado é pouco na hora de criticar, é a minha opinião. Tem muito a melhorar, muito, isso é óbvio, muito a melhorar, sobretudo a forma como o Flamengo vai sofrendo gol. Mas, especificamente, falando do jogo na altitude contra o Bolívar, eu acho até injustiça criticar, seja um jogador ou até mesmo o técnico Tite, tá bom? Agora vamos para o principal assunto do vídeo. É isso mesmo, Flamengo muito próximo de acertar com um novo lateral esquerdo. Eu já falei o nome lá no começo do vídeo, na minha introdução, Alexandre. Antes de mais nada, para quem não lembra quem é o Alexandre, é um jogador de 33 anos, está livre no mercado, depois de atuar pela Juventus desde 2015. É isso mesmo. Ele tá lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos praticamente de Juventus. Chegando lá aos 23 anos. E antes da Juventus ele atuou pelo Porto, pelo Santos, e ele é cria do Atlético Paranaense. Passou pelo Atlético Paranaense, Santos, foi vendido ao Porto em 2011, saiu do Porto em 2015, quando ele foi contratado pela Juventus, e lá ficou desde então. Pega o currículo dele aí, vamos lá. Campeão mundial sub-20, campeão sul-americano sub-20, ambos com a seleção brasileira, 5 Copas da Itália, uma Supercopa da Itália, 5 campeonatos italianos, uma Copa do Brasil, 2 Liga Portuguesa, 2 Supertaça Cândido de Oliveira, um título importante lá em Portugal. Esse é um pequeno currículo do Alexandre, tá bom? É um pequeno currículo. Além disso, disputou Olimpíadas 2012, 3 jogos, Copa América 2019, Copa América 2021, Copa do Mundo de 2022. Galera, é um jogador de uma qualidade absurda. E o Flamengo não estava sozinho na intenção de contratar esse jogador. Quem queria esse jogador também era o Botafogo. O canal Medeiros soltou a informação hoje que o Botafogo chegou a fazer uma proposta, mas o Flamengo levou a melhor. E quando ele soltou isso, eu fui atrás da informação e eu descobri que, galera, Flamengo e Alexandre já estão apalavrados. O jogador está em Portugal nesse momento, acompanhando o desfecho das negociações. O contrato dele com o Flamengo vai ser até dezembro de 2026, está acertado, base salarial acertada. Agora, as partes vão iniciar a troca de documentos, o famoso troca de minuta de contrato. Um analisa daqui, outro analisa daqui, aí tem o reenvio com o ok de ambas as partes e depois o acerto, a formalização oficial. Fato é que o Flamengo está muito próximo mesmo de contratar esse lateral esquerdo livre no mercado, depois de não renovar com a Juventus da Itália. Ele vai chegar de graça. O Flamengo não vai pagar pela transferência dele, a transfer, junto a outro clube. O Flamengo vai negociar luvas e salário. Basicamente o que o Flamengo fez com o Michael, por exemplo. O Michael vai ter um salário de 1.800.000 reais por mês. Tudo bem, contando luvas e salário. O Alexandre vai ter um custo alto? Eu não sei. Eu estaria sendo mentiroso se eu falasse para vocês que eu sei quanto o Alexandre vai ganhar, que eu sei qual é o custo do Flamengo para ter o Alexandre. Se eu souber, eu posso contar aqui para vocês, mas nesse momento eu não tenho. Ele vai ganhar muito. Gente, estamos falando de um jogador que tinha muita procura, não só no futebol brasileiro. O São Paulo foi atrás dele, o Botafogo foi atrás dele, o Flamengo, obviamente, foi atrás dele, está muito próximo de contratá-lo. Outros clubes da Europa também foram atrás dele. Então, assim, é um jogador de 33 anos, que ainda é valorizado no mercado. Não será um custo barato, mas estamos falando de um jogador absurdo.
na minha opinião, chega para ser titular, com todo respeito ao Ayrton Lucas. Eu não estou fazendo uma crítica a ele, isso não é um demérito ao Ayrton Lucas. Pelo contrário, é um elogio a Alexandre, porque quem já acompanhou o futebol dele sabe, é um jogador que tem uma qualidade absurda e vai melhorar ainda mais o elenco do Flamengo. Óbvio, se o Vinha tivesse à disposição, o Flamengo não ia atrás dele. Isso é óbvio, gente. Não precisa ser dito isso. Quer dizer, às vezes precisa ser dito porque muita gente pode não entender isso. O Flamengo contratou o Vinha num alto custo, 9 milhões de euros, se eu não me engano. Mas se machucou, vai ficar fora por tempo determinado e não se sabe como ele voltará, porque ele passou por uma grave cirurgia no joelho. E o Flamengo correu no mercado e está próximo de contratar o substituto de Vinha. Ponto. É isso. Tá certa a diretoria do Flamengo, tá bom? E eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do nome do Alexandre? Não gostaram? Podem opinar à vontade, podem deixar o comentário de vocês. Agora partiu assistir o Mundial Sub-20 e torcer para a garotada do Flamengo. Vini Júnior, atacante revelado pelo Flamengo e atualmente jogando pelo Real Madrid e pela seleção brasileira, celebrou a vitória do Flamengo no Mundial Sub-20. O título foi conquistado neste sábado, no Maracanã, quando o Flamengo venceu o Olympiacos, da Grécia, de virada, com um placar de 2-1. Os gols que garantiram a taça foram marcados por Caio Garcia e Felipe Teresa. O rubro-negro levou para casa o troféu do Intercontinental, uma competição que reúne o campeão europeu e o vencedor da Libertadores da categoria. Nas redes sociais, Vini Júnior expressou sua felicidade pela conquista do clube onde começou sua carreira, postando: "Tudo normal. Coração vermelho, coração preto viciados em títulos." O Mundial Sub-20 começou a ser disputado em 2022, e com esta vitória, o Flamengo se tornou o terceiro clube a conquistar o título, juntando-se a Benfica, Portugal, e Boca Juniors, Argentina, na lista dos campeões. Sob o comando de Felipe Luís, ex-jogador do Flamengo, o time mostrou garra e determinação nos minutos finais do jogo para superar o Olympiacos, que dominou boa parte da partida e abriu o placar no segundo tempo com um gol de Liatsicouras. No entanto, as substituições feitas por Felipe Luís foram cruciais para a virada, com Caio Garcia e Felipe Teresa entrando em campo e mudando o rumo da partida. Vini Júnior, que estreou profissionalmente pelo Flamengo em 2017, antes de ser transferido para o Real Madrid em 2018, segue acompanhando de perto as conquistas de seu ex-clube. Em sua passagem pelo Flamengo, ele jogou 69 partidas, marcou 14 gols e fez 5 assistências.